Fala pessoal, Fernando Paiva por aqui, Ferpa Games na área e vamos começar aí a nossa oitava aula. Estamos quase terminando o nosso game. Para quem não assistiu às aulas anteriores, vou deixar o link na descrição aí. É só assistir. E estamos quase terminando a nossa jornada de criação desse game. E eu já vou pedir para vocês aí curtir, comentar, compartilhar, deixar o feedback de vocês aí nos comentários. E hoje nós vamos criar o nosso level config. Tá? Ele é responsável por controlar a, a nossa progressão no nosso game. Então vamos começar aqui, ó, no Models, já criando um script e vamos colocar aqui level config model. E vamos abrir ele aqui. Nós vamos estender herdar de resource e aqui class name level config model. Vamos criar nossa classe de log, nossa constante de log. E class name log é igual level config model. Bacana? Bom, agora, o que nós precisamos? Nós, como já escrevemos bastante coisa, nós vamos reutilizar código aqui, tá, pessoal? Isso é programação orientada a objetos. Nós vamos reutilizar bastante código aqui para acelerar a produção do nosso game. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, var level number. Int é igual a 1, o número do level. E nós vamos fazer var ball model, dois pontos. Ball model é igual ball model.new. Vamos criar o objeto de ball model. E vamos criar var paddle ia model, dois pontos, paddle model é igual a paddle model.new. E vamos também usar o var score model, dois pontos score model é igual score model.new. Aqui nós já temos o nosso config. Vocês percebam que com 3 linhas aqui praticamente, eu usei tudo aquilo que nós criamos, que está em Score Model. Então eu estou pegando tudo daqui, criando objetos do Pedal Model e do Ball Model. Ou seja, eu não estou reescrevendo o código, eu estou criando objetos aqui dentro dessa classe config, que ela vai gerenciar as propriedades, as características aí do nosso Level Manager. Agora, nós precisamos criar o nosso Level Manager. Nós vamos vir aqui na pasta Core Managers e vamos criar o nosso script Level Manager. E esse Level Manager, nós vamos colocar ele aqui como Autoload. Lembrem-se do que eu disse, que classes autoloads eu não posso colocar class name, tá? Então, tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a nossa constante, class name log, é igual level manager, que é o nome dessa classe. Mesmo eu não tendo aqui class name, mas eu coloco aqui como se fosse o nome da classe, tá, pessoal? E aí eu crio var current config, dois pontos, level config model é igual a level config model ponto new. Criei um objeto aqui. O que isso está fazendo? Está pegando toda a classe de config model, trazendo todos os objetos que estão lá para cá. Eu não tenho que ficar reescrevendo. E assim eu facilito muito o meu desenvolvimento. Agora, vamos criar func ready. Vamos colocar aqui pass. Já vamos deixar o print log pronto, porque aí nós vamos usar ele
em muitos lugares nessa classe. Porque essa classe, por ela ser um gerenciador, a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo nela. E print log manager ponto log type ponto e ela vai ser o array, tá? Então precisamos usar esse print log para em vários, praticamente em quase todos os métodos nós vamos usar. E aqui nós vamos criar func get current config.level number. Simples assim, tá? Agora nós vamos criar um método para gerar uma config nova a cada troca de level. O que, que ele vai fazer? Func generate config, que vai ser um level 2.int, e ele vai retornar um level config model. Aqui nós vamos fazer var config level config model é igual level config model ponto new. E aqui nós já vamos retornar isso para parar com esse erro. Config. Nós vamos retornar esse objeto nesse método aqui. Ele vai gerar ele vai gerar um level para nós e já vai retornar esse level. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Config ponto level number é igual a level. E aqui agora nós vamos começar a trabalhar com as dificuldades. Eu vou usar o nosso objeto bola para criar um valor mínimo aí de velocidade para a bola. O que, que eu vou fazer? Config.ballModel.speed é igual a min 300. Aqui é mais 100 menos 1. Vamos usar o level mesmo, level menos 1. E aqui ele vai fazer vezes 30, para ela ir subindo aos poucos, 700 aqui, tá? Isso aqui tudo é float, tá, pessoal? Então, eu posso passar o valor inteiro, que depois ele vai converter para float, ou eu posso passar já o valor de float, para evitar processamento desnecessário. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Agora, a gente vai usar o config model points to win. Config score model points to win. Esse points to win, nós vamos colocar aí o mínimo dele também, min 3. E o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um mais int, aqui a gente abre dois parênteses, a gente vai fazer o seguinte, level menos 1, aqui a gente divide por 2, e nós temos um valor default de 11. Bacana? Então, é isso que ele vai fazer. Agora, a gente vai criar os levels. Para cada level que ele subir, ele vai aumentando um pouco. E aí, a partir do level 3, if level menor ou igual a 3, o que a gente vai fazer? Config.paddle da IA. A IA vai aumentar a sua velocidade, vai ficar mais sensível. Apply paddle model. AI difficulty easy. Isso aqui a gente pode copiar. Copiar essa linha aqui. E aqui a gente vai fazer if level menor ou igual a 6. E aqui a gente coloca médio. E nós colocamos um else aqui. E ela se tornará hard. Que vai ser a dificuldade máxima do game. Depois nós podemos fazer um config. Um current config é igual a config. E aqui nós precisamos de um print log para saber se isso tudo está funcionando realmente. Agora que está tudo pronto, esse generate config, o que, que ele vai fazer? Ele vai gerar uma configuração nova a cada level que ele for aumentando, tá? E nós precisamos do método next level.
func next level. O que ele vai receber? Ele vai receber um level config model. Então aqui o que nós fazemos? Var next dois pontos int é igual current config ponto level number mais 1. É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar, ou ele vai pegar aqui, ele vai criar essa variável next, vai pegar a configuração atual, o level atual e vai acrescentar 1. Depois disso, nós vamos passar um signal bus. Signal bus ponto level manager, que é o level changed ponto emit, que é o next. Nós vamos passar o next aqui. E aí nós retornamos return generate config. Aqui nós geramos a configuração next. Tudo dentro do level manager. Estamos centralizando as responsabilidades. Aqui também a gente precisa de um print log, tá? Então vamos colocar aqui também um print log. Vamos copiar esse print log aqui. O print log aqui ficou bem grande aqui, eu fiz ele bem detalhado. E vamos usar aqui também um print log. Vamos apagar isso aqui. E aqui vai ser next level. Next level, nós colocamos aqui um str no next. Mas aqui podemos concatenar peça. Certo? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai passar de level. Agora, precisamos dar um reset nisso. Func reset, que vai ser um void. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um current config é igual level config model ponto new. Simples assim. Ele limpa o objeto todo de uma vez. E com isso nós chegamos ao fim desse controlador, desse manager, né? E aqui nós podemos fazer o seguinte: apagar isso daqui, essa mensagem, e colocar simplesmente aqui: level manager is reset. Pronto. Cria um objeto novo. Ele limpa tudo, limpando o objeto, criando um objeto novo. E pessoal, agora que nós terminamos o nosso level manager, nós precisamos atualizar o nosso Game View Controller, que é a nossa arena aqui, que é onde acontece o nosso game. E o que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar aqui implementando novas funções, novos métodos aqui, e vamos começar criando a variável GameActive, os pontos bool, que é um booleano, e é false, tá? E aqui nós podemos comentar isso daqui, ballViewLaunch, que vai ficar em outro lugar, e nós vamos criar um método chamado startLevel. Vamos já criar esse método aqui, func startLevel, pode ser privado, startLevel, e aqui ele não vai ter, ele vai ser um void, não vai ter retorno nenhum, e que nós podemos começar a configurar esse startLevel. Como que ele vai funcionar? Esse método aqui vai ser o que vai iniciar o level principal. Então aqui, start level. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável config level config model, que é igual a level manager ponto generate config. E aí nós vamos passar como parâmetro aqui o próprio level manager ponto get current level. Aqui eu gosto de pular a linha, como eu falei para vocês, eu não gosto de violar essa barreira aqui. Tem aqui dois riscos aqui na vertical, eu não gosto de ultrapassar. Então o que eu faço? Eu coloco uma barra aqui e pulo linha. Tá? Aqui também eu posso pular,
E aqui também eu posso pular para deixar aqui como se fosse um parâmetro dentro aqui da raiz. E nós vamos fazer o seguinte aqui também. Nós vamos dar um game active igual true. E vamos criar um outro método aqui também, que nós vamos chamar de func apply config, que ele vai receber um level config, level config, e ele também será um void, que por enquanto vamos colocar um return, ou um pass, pode ser pass, e aqui nós vamos usar esse método, apply config. Passamos config aqui para ele. E vamos implementar esse método, o apply config. O que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por aplicar as configurações no level. Então, o que ele vai fazer? Ball view.model.speed é igual a config ball.model.speed. E vamos fazer também com o paddle da AI. Paddle AI.model.ai speed é igual config.paddle AI model.speed. E vamos também fazer aqui para dead zone, paddle AI view.model.deadzone AI dead zone igual config.paddle AI model dead AI dead zone AI dead zone. Aqui nós estamos configurando, setando os valores para o nosso config, tá? Para a nossa arena. E aí nós vamos fazer também para difficulty. Paddle AI view.set.model.difficulty AI difficulty, que é o nosso AI, é igual a config.paddle AI model.ai difficulty. Bacana? Então, estamos aplicando aqui, ó, fazendo todas as configurações aqui dentro, direto da nossa arena. E vamos colocar também o score. Score view set points to win. E vamos passar aqui o config score model ponto points to win. E vamos passar o score view.reset score. E é isso aqui, pessoal. Agora precisamos de um print log aqui. Esse print log, nós vamos colocar aqui, indicando as nossas configurações, para a gente saber como que está vindo essas configurações. A princípio, nós vamos colocar só um apply config execute. Então, será esse método. Aqui também precisamos de um print log. E vamos colocar aqui um print log e vamos colocar aqui que ele foi que esse método foi executado. Para a gente saber se ele está executando os métodos de forma correta. Então aqui eu posso colocar, está vendo aqui que agora eu estou colocando o nome o nome do método, para que eu veja se cada método está sendo executado corretamente no pool que eu tenho de métodos aqui. Por quê? Porque eu vou dividindo o meu sistema em pequenos métodos para não ficar uma coisa muito grande. E agora, pessoal, precisamos criar um outro método, que é o func start next level, para ele criar o próximo level. Ele vai ser um void. E vamos fazer o seguinte, var config, level, config model é igual a level manager, ponto,
Start. Get. Next. Como que eu fiz lá? Next level. Next level. Que aqui ele inicia um outro level. E aí o que, que eu faço agora? Eu preciso apply config. Config, para ele aplicar todas as configurações para o próximo level. E aí eu coloco game config active. Opa, true. Ele está ativo. E colocamos aqui um await get 3. Vamos colocar aqui um timer, create timer de 1 segundo. Create timer, 1 segundo, ponto, timeout, que vai ser o tempo de reset dele. E aqui nós colocamos um ball view.launch. Por isso que nós removemos aqui em cima, comentamos o ball view.launch. Podemos até remover essa linha aqui, para não causar dúvida para quem está lendo. E aqui podemos também remover esse set difficulty aqui no setup AI. Porque vai ficar aqui, ó, diretamente aqui, os difficulties. Bacana? Bom, então agora precisamos também do signal bus ponto game view controller round reset ponto emit. Aqui nós vamos emitir com essa chamada de sinal aqui que o round foi reiniciado em um outro level. E vamos colocar um print log aqui também para saber se foi executado corretamente. Start next level aqui, vou copiar e vou colocar ele aqui. Agora, nós precisamos vir no top. O que esse top vai ser? OnBall out top, que é a saída por cima. Ele vai ser if not game active, return. Se não estiver ativo, ele não vai executar esse método. E copiamos isso aqui. E no bottom fazemos isso também. E no reset round também, colocamos embaixo usamos aqui se ele não estiver ativo, embaixo do timeout. E no onGameOver, colocamos o seguinte, fazemos o seguinte. Game active é igual a false. Bom, eu acredito que esteja tudo certo. Agora, se nós iniciarmos o game, vai aparecer vai aparecer a troca de level corretamente. Aparentemente aqui está tudo certo. E vamos testar isso daqui. Bom, lançou a bolinha. Estou jogando, vou deixar aí a marcar. Marcou um ponto. Lançou a bolinha novamente. Vou deixar ela marcar de novo. Estamos no level 1. Vou deixar. Então, level 1, zerou tudo. Level 2. IA já marcou. Está funcionando. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o projeto todo no GitHub. Lá eu já mando tudo comentado, tá? O que é cada coisa lá. Refaçam o jogo, vão testando, vão fazendo, deixem nos feedbacks aí. Curte, comenta, compartilha. Comenta aí o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo desenvolver. Bacana? Abraço, pessoal. Até a próxima aula.